Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do inimigo da nova geração, Lorenzo Sonego. Eliminou o João Fonseca e agora elimina Leonard Tim por 3 sets a 1. O americano até que tentou, mas fisicamente não teve como aguentar, né? Depois de tantas batalhas longas, é aquele negócio, primeiro Grand Slam da carreira dele. Eu acho que ele jogou o US Open, né? Mas assim, esse é o primeiro Grand Slam mais competitivo dele. E assim, o Sonego se beneficia muito da experiência e de um físico mais preparado para longas batalhas. E com isso venceu o americano 3 sets a 1, né? Tipo, e o americano, a meu ver, ele tem algo no jogo dele, né? Que assim, eu acho que assim, ficou uma amostra contra o Medvedev que assim, não tem um grande saque. Ele ainda tem alguns problemas com essa questão, né? Tipo, ele foi quebrado pelo Medvedev acho que 10 vezes, mas é que aquela questão, como o Medvedev sacou muito mal, o Tim aguentou no jogo e acabou vencendo no tie-break. E o Cloretimuté também não é lá um super sacador, né? Tipo, e aí isso acabou que, no final das contas, o saque dele acabou não sendo um empecilho tão grande até agora, né? Porque o Sonego, a meu ver, conseguiu aguentar bem essa questão do fundo de quadra, explorou bem os momentos para conseguir os ataques mais letais. E assim, o Leonard Tim se defende super bem, ele é muito sólido, ele tem muita qualidade, mas se você não tem um saque que consiga te dar uma boa primeira bola, né? Um saque que no final das contas seja seguro, né? Você vai ter que sempre correr atrás no game do saque do adversário. O Sonego, pra mim, tá vendo uma das melhores semanas dele sacando na vida, né? E ele é competente o suficiente para manter boa parte dos seus games de saque, e isso foi o suficiente para ser um jogo muito mais complicado do que o físico do time aguentaria hoje. Talvez numa primeira ou segunda rodada esse jogo teria sido muito mais difícil, mas nas oitavas de final, já depois de ter que passar vários sets contra o Hugo Carabelli na primeira rodada e depois contra o Danil, e aí depois venceu o Cloretimuté, entende? Isso, a meu ver, acabou pesando muito contra o Leonard Tim, que para mim é um dos grandes talentos do tênis. Eu acho assim, essa questão do saque dele pode melhorar muito, ele tem 19 anos, daqui a 2 anos ele pode estar sacando bem pra caramba, nunca se sabe, né? O tenista pode evoluir, ele pode crescer muito e ele vai muito, né? A tendência é que o Leonard Tim seja um cara para brigar na parte de cima do ranking mais pra frente, eu não duvido nada disso. Eu acho que assim, ele mostra, por ter chegado já às oitavas de final desse torneio, que ele é bem acima da média, mas assim, existe um processo longo até lá. Eu acho que assim, imaginar o cara na semifinal do Grand Slam, eu acho que era exagero por causa disso, porque assim, ele já teve que suportar batalhas físicas muito grandes, e cedo ou tarde a perna pesa, né? E aí quando a perna pesa não há muito que se pode fazer. Por exemplo, o Thiago Wilde, ele não era candidato ao título de Roland Garros lá em 2023, porque ele ganhou do Daniil Medvedev. Porque assim, ele ganhou do Medvedev, jogou pra caramba, mas a gente viu já contra o Cachin na segunda rodada, que a bola dele já não estava tão boa, por quê? Físico, as pernas dele já estavam começando a sentir o cansaço. E contra o Nishioka, é assim, aquele negócio, né? Se ele ganha da solidez do Medvedev, por que não ganharia da solidez do Nishioka? Era a perna. Aí não aguentou porque não estava acostumado a esse nível de intensidade por tanto tempo, né? Na primeira rodada, legal. Se fosse, por exemplo, o Medvedev na terceira rodada, eu acho que o jogo teria sido assim, impossível para o Thiago Wilde ganhar se ele tivesse passado pelo mesmo desgaste físico antes. Então, assim, é aquela história, né? O desgaste físico é uma coisa que pesa muito no Grand Slam, e é por isso que os tenistas têm que evitar rodadas longas logo de cara, né? Pro Tim é mais complicado, ele não é o cara que vem com a responsabilidade de ganhar logo de cara, né? É a primeira experiência dele em Grand Slam, tipo, mais competitivo, então, obviamente, assim, passar por todo mundo atropelando é bem complicado, mas fato é que, assim, esse é o tipo de coisa que, assim, os grandes têm que pensar, né, tipo, vencer os desafios menores com mais facilidade para ter físico de sobra para enfrentar os principais, né, os figurões. O Monfils, por exemplo, aos 38 anos hoje, acabou não aguentando, apesar de ele ter jogado 3 tie-breaks, o jogo estava muito forte fisicamente, né? Mas a questão é, o que ele jogou semana anterior em Auckland, o que ele jogou na primeira rodada contra o Perricard, também teve que jogar ali contra o Fritz na rodada anterior, cara, pesa, né? Tipo, 38 anos de idade, entende? O cara vai ter, obviamente, mais dificuldade de gerenciar a energia do que os tenistas ali que estão um pouco mais no seu auge físico, como é o próprio caso do Ben Shelton, né? Então, eu acredito assim que o Sonego, ele se aproveitou bem disso, jogou com extrema inteligência, ele é um cara que taticamente está dando aulas nesse torneio, mas agora enfrenta o Ben Shelton, né? O Ben Shelton é um sacador fenomenal, é um cara que está jogando um tênis excelente nessa semana, e a minha pergunta é, como é que ele vai gerenciar o saque do Shelton, e a pergunta também do Shelton, como ele vai devolver nos games, porque até agora não é uma performance genial do Shelton devolvendo. Acho que no fundo de quadro ele até tem conseguido jogar bem, né? Ele tem recursos bem perigosos. Eu acho que o que joga a favor do Shelton é que ele já teve nesse território antes,
ele já foi semifinalista de Grand Slam antes, então assim, ele é um cara que gosta desse tipo de palco, ele se alimenta bastante disso, então vamos ver o que acontece. Eu acho que o Shelton tem mais ferramentas ofensivas do que o Sonego, mas por outro lado o Sonego talvez tenha mais consciência tática, ele tenha mais solidez. Vamos ver quem ganha nesse embate, mas fato é que assim, a oportunidade de ouro de alcançar a semifinal de um Australian Open, mais para o Sonego, obviamente, porque eu não acho que essa oportunidade vai aparecer tão cedo para ele, enquanto o Shelton eu acho que ele tem potencial de lutar essa fase mais vezes, né? Tipo, é um cara que ainda tá evoluindo e crescendo, né? E ele é muito jovem ainda, né? Agora, o Sonego tá tendo a oportunidade da vida dele de alcançar a semifinal de Grand Slam. Se ele vai aproveitar ou não, resta ver essa oportunidade, né? Mas obviamente não é um jogo fácil e nunca fica mais fácil, né? Vamos ser sinceros, nunca vai ficar mais fácil avançando no Grand Slam. Até porque se ele passa do Shelton, é Sinner ou de Minaur, não vai ser mais fácil. Se ele passa dos dois, que seria um milagre, vamos ser sinceros, com todo respeito ao Sonego, né? Tipo, passar de um Sinner, assim, eu acho quase impensável. Aí é Djokovic, Alcaraz, Zverev pelo título, entende? Nunca vai ficar mais fácil, entende? Sempre vai ficar mais difícil, é assim que funciona no torneio, os melhores que vão sobrando. E o Sonego pode falar, esteve entre os 8 melhores do Australian Open, mas será que ele vai aproveitar a oportunidade para estar entre os 4 melhores? É isso que a gente vai ver na próxima rodada. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.